O Henrique encontra enorme resistência por parte dos críticos e principalmente da arquibancada. A gente tem que tentar absorver essas coisas da melhor maneira possível. Continuei trabalhando e vou trabalhar sempre da mesma maneira que sempre trabalhei, procurando fazer o meu melhor. Porém, é o principal ladrão de bolas da competição. Faz seus golzinhos e dá a consistência necessária para proteger os backs. Vai entender, né? Mal acostumado, você me deixou. Elias se machucou contra o Fluminense após voltar da seleção brasileira. Tem uma história brilhante no clube. Entretanto, quando foi escalado para ser titular frente ao Inter, muito nariz torceu, hein? Aí lá foi o camisa 7 fazer o gol da liderança. Os meias do time não aparecem com brilhantes jogadas individuais, mas Marquinhos Gabriel vira e mexe, aparece na cara do goleiro e balança a rede. Giovanni Augusto é outro que se movimenta bastante, mas está a anos-luz de ser unanimidade. Guilherme sempre que entra corresponde, mas o 10 para a crítica está apenas na camisa dele. Mal acostumado. Até que chegamos no ataque. Ángel Romero é o Carlitos Teves? Ah, claro que não. Ángel Romero tem a história do guerreiro? Ah, evidente que não. Mas ele está fazendo os gols, está se mexendo no ataque, dá opção para os companheiros e mais que isso. Com 14 gols, está muito próximo de se tornar o principal artilheiro da Arena em Itaquera. E olha, na maior parte das vezes ele foi reserva. Caso o Corinthians confirme a liderança nas próximas 2 rodadas, irá fechar pela 4ª vez consecutiva o turno do Brasileirão em primeiro lugar. Dessa forma, fica cada vez mais evidente que torcida e crítica ficaram muito mal acostumados. Mal acostumado, você me deixou. Mal acostumado com seu amor. Que por sinal é Araqueto, não é? É Araqueto. É Araqueto, eu esqueci o nome do cantor, se puder me ajudar. Tatal. É o Tatal. Ninguém canta mais que ele. Ninguém tem a voz mais bonita que ele. E que ele não tá mais no Araqueto. Ele é um monstro, esse cara. Só que não tem grife, né? Não tem grife. Tem gente que não canta nada, vai nesses programas aí, é tudo playback. Não tem grife. Aí tem as negas que cantam, aí as mulheres que cantam, aí não sabem nem cantar. Cantam umas músicas aí que é brincadeira. Mas o que remexem, hein? aí que tá o negócio. Se você colocar a voz dele de novo aí, é o Tatal mesmo, do Araqueto. Esse cara é um monstro. Emílio Santiago, infelizmente, já faleceu. Esse cara é um intérprete dos maiores do mundo. Galbi Peixoto. Agora não, tem um Zé Ruela aí que canta umas músicas aí que eu vou contar uma coisa pra você. Dói o ouvido, hein, meu irmão? Dói o ouvido, hein? Depois você pega uma música do Tatal de novo aí, fazendo um favor aí. Você acha que o Corinthians está sendo muito pressionado por nós? Porque aí vem uma coisa... Porque eu sou um cara de estatística. Mentira, você que falou. Pra vocês terem ideia. Não, mas eu falo a verdade, a televisão doa quem doer. Entendeu? Até um certo ponto também, que eu não sou... Eu tenho que falar até um certo ponto. Tem coisa que eu não posso falar, porque gostaria de falar. Cara que faz churrasco, gasta 3 mil conto, nega que é presa e depois sai sorrindo com os olhos desse tamanho. Queria ver se fosse um pobre que entrasse dentro de um supermercado e roubasse um litro de leite. É preso, fica 1 ano dentro da cadeia. 1 ano. Aí nego delação premiada é sorte toda hora aí também, e dando risada, né? Na cara do povo, né? A verdade é essa, deixa eu calar minha boca aqui para não ter problema. Aí você falou, das 4 derrotas do Corinthians, 3 foram do Tite. 3 do Tite. Então. O Cristóvão só tem a derrota pro Atlético Mineiro jogando lá em Belo Horizonte.
Então, assim, e principalmente esse último jogo. Eu acho que esse último jogo, realmente, o Cristóvão mostrou o que ele pensa para o Corinthians, o que ele conseguiu colocar em campo, o que ele imaginava desde o começo. Porque ele já não tem mais o esquema tático do Tite, já não tem vários jogadores que o Tite mantinha como titular. Então, assim, o Cristóvão colocou a cara dele, o jeito Corinthians dele jogar. Você quer dizer que nesse Campeonato Brasileiro o Cristóvão está muito melhor que o Tite? Está melhor que o Tite. Resultado, mim tá, sim, em resultado, sim. O time vem jogando, é um time competitivo. Você fala, mas nós estamos criticando muito o Corinthians. O Corinthians sempre foi uma interrogação e não se acreditava que o Corinthians chegaria nesse momento na liderança do campeonato. É irritantemente, em primeiro lugar, que por sinal você está perdendo a aposta de novo. Não, estou perdendo faz 2 dias. Que fase, hein? Ué, mas hoje, você está perdendo ou não? Até quarta, quinta-feira. Mas eu sempre falei que eu estava perdendo para você, mas você está perdendo hoje ou não? Tô. Então tá, continua com o seu raciocínio aí. Um pontinho. Então, assim, o Mas Corinthians... um pontinho é campeão. Por um ponto é campeão, sem dúvida nenhuma. O Corinthians vem com uma campanha que é surpreendente, sim, por tudo que aconteceu. Nós estávamos falando do São Paulo. O que aconteceu no São Paulo? São Paulo trocou muita gente. Saiu o Ganso, entrou Não o é Cueva, surpreendente onde eles estão, Não né? é surpreendente onde o São Paulo está. Verdade. Porque tem que mudar o time durante a competição. O Corinthians fez isso também. Mudou, inclusive, o treinador. Que era a quarta opção, quinta opção. E o Tite foi para a seleção. E aí você traz um treinador que não era a primeira opção. E mesmo assim o Corinthians consegue vitórias importantes. Essa última contra o Inter foi muito importante fora de casa. Era para ser 5-0. E o Cristóvão faz um grande trabalho. Leva o Corinthians à primeira colocação do campeonato. É surpreendente, sim, mas o Corinthians é um time competitivo. O Corinthians enfrenta os adversários, estando ele na ponta da tabela ou embaixo da tabela, com a mesma determinação, o mesmo empenho, o Corinthians consegue ser o mesmo time. Então, os adversários não conseguem e talvez isso explique também essa posição do Corinthians estar na liderança, porque tem realmente o time mais competitivo do campeonato. É líder da competição, Veloso. É o time mais competitivo. Vocês mudaram de opinião completamente, né? Não, eu não mudei. Há dias atrás, vocês estavam criticando. Eu estava aqui, vocês estavam criticando o Corinthians. Não, eu não mudei. Estavam. Não, deixa eu falar. Eu não mudei a minha opinião sobre o Corinthians. O que eu mudei é a forma de pensar do que a gente faz em relação ao Corinthians. Eu ainda acho A minha também. opinião ainda é que o Corinthians é um time limitado, que não vai ser campeão brasileiro, só que ele é líder. Não acho e que é um time limitado. Então, mas isso é uma Pode opinião ser um minha. grupo, pode ser um grupo. Não, tudo bem, a sua pode ser que não seja. A minha é um time limitado, que é um time competitivo e que eu acho que não vai ser campeão brasileiro. Isso é uma opinião minha, pessoal, mas que chegue entre os 4. Só que não é um grande time. Só que aí vem aquilo que eu falei pra você antes. Pô, a gente dá moral pra Balsa, dá moral pra todo mundo. Pera um pouquinho, será que eu não tô errado, como apresentador ou como comentarista? Será que eu... Ó, peraí, quem que não pode errar na vida? Será que eu não tô pegando demais do pé do Corinthians? Será que eu não tô falando demais contra o Corinthians? Será que eu não tenho que enxergar o lado bom também do Corinthians? Que é a parte física, que é a parte dos jogadores, que é a defesa... que é o terceiro time que tem mais gols, mas pera um pouco, peraí, só para dar audiência então, vamos falar só mal do Corinthians? Não, peraí, vamos pensar do lado positivo. Talvez a gente tenha que mudar esse tipo, talvez eu tenha mudado nesses últimos 2 dias em relação a isso. Mas aí, se você me perguntar quem é melhor, Santos? É o Santos, entre os 11. Quem é melhor Grêmio? É o Grêmio. Atlético. Quem é melhor Atlético? É o Atlético. Quem é melhor o Palmeiras? É o Palmeiras. Só que o Corinthians é líder. E aí tem que calar a boca de quem acha que não é, por enquanto. Mas eu acho, Neto, que o time do Corinthians não fica atrás de nenhum desses times que você falou aí, não. O time do Corinthians. Eu acho o time do Corinthians, eu acho um bom time de futebol. Talvez o Corinthians peque um pouco na questão do grupo, a hora que perder um outro jogador por lesão, isso acontece no Campeonato Brasileiro. Você vem falando isso faz tempo. Não vai ter aquela reposição, mas o time do Corinthians é um time de futebol e por isso que é líder do campeonato. Talvez não seja por causa da música, então? Mal acostumado? Talvez seja por isso. Porque como o Corinthians sempre contratou jogadores de muita qualidade técnica... E nos últimos anos sempre brigou lá em cima. E vem ganhando muitos títulos e não mandou nenhum treinador embora desde 2013, né? Não, antes. O último foi Adilson Batista, né? O último foi Adilson Batista. 11. O último foi Adilson Batista. Então, peraí. Então o corintiano ele fica mal acostumado com a música estatal, monstro sagrado do Araqueto, que era do Araqueto, que deveria voltar para o Araqueto, que é muito melhor que a maioria dos grupos aí, e que canta muito. Aí a gente ficou mal acostumado. Ganha, e aí você fica nessa. Como o Palmeiras, empatou, perdeu 3 jogos e não ganhou.
Será que a gente está mal acostumado com o Corinthians, Índio? O que você vê você de fora, lá da sua casa, com a Suzana, né? Com a Rosana. Com a Rosana. Quantos filhos você tem? Juan, Quantos Rian, filhos? 3 filhos. Ô, Índio, para aí, pô. Tá bom. Tá beleza, Tá tá tudo beleza. em casa. Pirituba? Tá controlado, Pirituba. Sabe quem mora em Pirituba? Grande Gavião. Jardim Regina, estamos em casa. Um beijo para Jardim Regina, um beijo para o Gavião. Ô, Neto, mas eu acho que o Cristóvão, ele fez o básico ali, você tá entendendo? Não mexeu muito, assim, a gente vê que ele pegou, na verdade, assim, um time que não precisava fazer muita coisa, é dar uma sequência, entendeu? E os caras aceitaram, o vestiário o recebeu, ele entrou maneiro, ele entrou Ele legal. é bonzinho. Não, ele tem a linguagem dos caras, ele já foi jogador, ele tem... E tá com fome, quer ganhar, você tá entendendo? Então, ajudou. E essa condição também da Libertadores, o Corinthians não está na Libertadores atualmente, porra, aí ajuda demais. Deu uma tranquilidade maior para ele, que a pressão dele é só a Copa do Brasil, agora que é o Fluminense e o Brasileiro. Isso, e aí, pô, ajudou, e o clube, na verdade... Você gosta do time do Corinthians? Gosto, eu gosto. O que você mais gosta do time do Corinthians? É o time que é o time menos vazado, terceiro time em termos de gols da competição, não perdeu em casa ainda e é líder da competição. É um time que joga e pega, né, Neto? Tem uma estrutura tática boa, você tá entendendo? Tem uma defesa ali que não dá muito mole, entendeu? Os volantes que marcam forte e dão uma cobertura. Bruno Henrique jogando muita bola. Bruno Henrique fazendo gol Bom do dia. de bola. O Elias chegando de trás, a gente vê o lateral Fagner fazendo gol. O Wendel marcando entendendo? forte. Então, se eu sou um treinador, eu já se cuido com esses caras aí, entendeu? Falo, pô, os caras que vêm de trás e tal, você tá entendendo? Lógico. Porque é o que tá surpreendendo. Até porque o Tite também não ganhava de goleada. Era sempre 1-0, 2-1, 1-0 e pega a bola, vamos pra bola, pega na bola. O Índio conhece bem a posição. Para mim, o Fagner hoje é o melhor jogador do Corinthians. Tá jogando demais e tá merecendo uma Há 2 anos que eu tô falando brasileira. isso do Sen, Fagner. Você que foi embora de graça do Corinthians, quando você estava na seleção brasileira, você foi pro PSV de graça, né? E depois você veio pro Vasco, 4 milhões, umas coisas que eu não consigo entender no Corinthians. O Fagner, quando ele estava na seleção brasileira, ele foi de graça, terminou o contrato, liberaram o Fagner. Como o Danilo, como o Everton e outros, diga-se de passagem. O que você vê do time do Corinthians, Rafael? Por que o Corinthians é líder? E por que a gente cobra tanto o Corinthians? Será que a gente está mal acostumado mesmo? Ou porque a gente é chato demais? Ou eu sou muito chato com o Corinthians, diga-se de passagem? Não, mas não é não, Neto. É uma tendência. Todo mundo gosta de coisa boa. Ganhar títulos é bom demais e quando você começa a ganhar, quer ter realmente uma sequência, a pressão aumenta. Em relação ao Cristóvão Borges, Neto, se você me permite, eu tenho uma opinião muito particular. Eu torço muito por técnicos que não têm, às vezes, tanta grife e que são competentes. E ele está mostrando competência. O Dorival Júnior não é um técnico cheio de pompa, com muita espuma em torno dele, mas é competente, foi campeão paulista, está levando o Santos lá no alto da tabela. O Roger, no Grêmio, fazendo um baita de um trabalho realmente. O que está acontecendo? Isso não é só no futebol, não. Isso é no rádio, é na televisão, em diversos segmentos de atuação. Muitas vezes, as empresas, clubes ou tudo mais, se preocupam com a grife, com a espuma, com a pompa. E nada contra um José Mourinho, um Guardiola, que são competentes e têm muito nome. Mas a gente tem que prestigiar também quem trabalha e não só quem fica sentado em cima de um nome. É o seguinte, ó, a gente já tem o Renato Augusto na coletiva dele lá em Brasília, né? Que já está já falando lá e o Fernando Fernandes está lá. Do Renato Augusto. Obrigado. Fala, Renato, boa tarde para você, tudo bem? Vinícius, boa tarde. E aí, já tem uns dias aqui, diferente da tua chegada, que você pintou para brigar por um lugar. Já está ambientado, está sentindo? Como é que você está vendo essa seleção aí? Saída do prazo, a gente percebeu que mexeu um pouco o ânimo, você é um cara mais cascudo, mais rodado. Como é que está essa situação, Renato? Superado já essa história? A gente sabe que tem que tocar a bola para frente. E que ponto está esse time para a estreia, cara? Faltam 2 dias aí. Claro que é uma situação chata, a situação do Praz. Era o cara mais experiente do time, tinha uma responsabilidade muito grande. É bola para frente. Hoje vejo uma equipe já praticamente pronta. Apesar da pouca idade dos jogadores,
jogadores já com uma certa experiência, alguns jogando na Europa, outros em transferência. Então, eu vejo uma equipe pronta para conquistar a medalha. Também pode ter o peso de um favoritismo para a medalha de ouro? Olha, toda vez que a gente entra com a seleção brasileira, a gente entra com um certo favoritismo. Mas a gente sabe que quando começa o jogo, são 11 contra 11, e a gente tem que fazer o nosso jogo e fazer valer o nosso favoritismo. Jogar bem e trazer o torcedor para o nosso lado. Renato, sempre fala, né? Tem aqueles 3 jogadores acima dos 23 e tudo, você é um deles. Mas eu queria que você pensasse comigo, qual que é a diferença desse Renato hoje, com 28, né? Pro Renato de 19, quando a gente vai comparar os Gabriéis, né, que tem essa idade. Todo mundo fala que vai sim trazer experiência, mas na prática, você é o quê? Mais tranquilo? Você consegue ter a cabeça mais no lugar, mais frieza? O que você acha que te diferencia daquele jogador que começou, daquele que jogava aos 19? Olha, primeiro você começa a ter uma obediência tática diferente, você começa a enxergar o jogo de outra forma. Quando eu era mais novo, pensava muito mais individualmente, né, de drible e arriscar um pouco mais. E até mesmo hoje eu jogo até numa posição um pouco mais recuada, então tenho uma outra visão do jogo. É claro que eu tenho a minha responsabilidade de ser um dos mais velhos e passar essa tranquilidade para eles. Sei disso, e é uma coisa que eu procuro não só no campo, mas fora do campo também. Tá sempre conversando, tá sempre ajudando, porque a gente tem uma seleção com muita qualidade, de jogadores realmente acima da média, então espero poder ajudar tanto fora quanto dentro do campo. Você já conhece o ciclo Toyota? Este é o jeito mais moderno de ter sempre um Toyota novo e na garantia. Funciona assim: você dá o seu usado ou paga um valor bem reduzido como entrada. Financia em até 40% menos que um financiamento convencional. E no final de 1, 2 ou 3 anos, você pode refinanciar o residual, quitar o veículo ou trocar o usado por um Toyota 0 km, porque a rede Toyota garante a recompra do seu carro usado, sem ficar amarrado ao ciclo. Presta atenção, hein? Sem ficar amarrado ao ciclo, porque você pode escolher sair a qualquer hora. E aí você sai de Toyota novo de novo. É com um plano que cabe no seu bolso, porque na Toyota você é quem escolhe o melhor jeito de ter sempre aquele cheirinho de carro novo, moderno, simples e inteligente. Quem quer fazer um bom negócio, faz um ciclo Toyota. Consulte as condições em www.toyota.com.br/ciclo Toyota ou vá até uma concessionária e procure um vendedor. Que beleza, hein? Gostou? Senta aqui, hein, cara. Vamos trocar. Bem demais. Valeu, obrigado. Isso, garotinho. É o seguinte, ó. Eu tava falando aí de tudo que é bom. Vamos falar também do Palmeiras. Você tem a matéria do Palmeiras aí, Cascão? Ou é Ilustre? Então, coloca o Ilustre aí pra gente falar sobre o Palmeiras. O Índio que já jogou no Palmeiras, eu joguei no Palmeiras. Veloso, um dos maiores ídolos da história do Palmeiras. O Palmeiras que há 3 rodadas não vence, certo, Índio? Perdeu a liderança, ficou 8 rodadas na liderança. Mas o Palmeiras tem condições de ser campeão. Tem um time forte. Então, é isso que... E aí vem aquilo que o Gustavo falou. Ah, vocês estavam falando mal do coisa... Então, só que a gente também tem que pensar o lado bom. Peraí, então por causa que perdeu, porque não ganhou 3, vai mandar o Cuca embora? Não. Peraí, o que está acontecendo? O que você acha que está acontecendo com o time do Palmeiras, você vendo de fora, lá em Pirituba e no Jardim... Regina, que por sinal, e Regina... tem um presente pra vocês depois. Ah, moleque, é nóis, Indião. Não, eu acho que é normal essa condição do Cuca pela chegada, né? A gente vê que ele tá, na verdade, num processo aí ainda de conhecimento, de avaliação, ainda tá tentando, assim, encontrar a melhor estrutura pro time. A gente vê o Palmeiras em alguns jogos oscilando, mas não No quê?
Sim, não sei se para Sim, você. eu também concordo, também acho. Ficou mais veloz. Mas, assim, ainda falta, assim, ele a cozinha. Tá. Ele precisa colocar aquele jeito. Tá. No Atlético Mineiro, se não me engano, ele teve um pouco de dificuldade, depois Certo. consertou, ajeitou. Certo. Mas, assim, nós que estamos de fora, Neto, assim, o palmeirense, no geral, tá contente com o Cuca. Tipo assim, a cozinha que você falou, eu vou só uma colocação, você que foi lateral, um dos grandes laterais que eu vi jogar e que foi monstro jogando. Por exemplo, tá tomando muito gols com os laterais não conseguindo fechar, Positivo. que é o beabá. Positivo. Isso é um erro muito grave. Isso aí é uma conversa. Mas dá pra ajeitar, dá não pra dá? ajeitar, que isso aí não é difícil, é uma conversa. Até o próprio o jogador do setor Isso. analisar, pra você ver. Eu quando jogava, Neto, eu fazia uma análise antes do treinador me passar. Eu analisava você, eu analisava o adversário. A Rosana me ajudava, filmava o jogo do Náutico, eu olhava, vou jogar com o Náutico. Quando o seu Pepe vinha já falar do... Você já sabia? Eu já sabia. Então, às vezes, assim, alguma função ali... Tipo, se o lateral esquerdo que você tinha que enfrentar, se ele ficasse mais para ali de fundo, você vinha para dentro. Claro, você ia a no gente facão. segurar. Pô, tava surgindo um moleque lá no Palmeiras, chegando do União de Araras lá, eu falei, vou ter problema, preciso ver. Roberto Carlos, então a gente ficava esperto. Ficava atento. Deixa só a sola para ele. Mas o baita parceiro, gente. Deixa boa. a sola pro Roberto. Mas no geral, acho que o Palmeiras tem condição de ajeitar, arrumar a casa e seguir de novo. Então, eu vou falar para você. Sim, vamos lá. O Palmeiras, para mim, sempre foi o time, pelo menos antes da competição e com a chegada do Cuca, para mim é o time mais pronto para ser campeão brasileiro. E principalmente com a chegada do Cuca. Virou um time ofensivo, virou um time que eu gosto de ver jogar. Sim. Que sai pelos lados, que vem para dentro, não tem medo de enfrentar o adversário, mas, por outro lado, também tem que ver aquilo que a gente conversou. Ele estava jogando num 4-3-3, certo? Certo. 4 zagueiros, 3 jogadores do meio campo e 3 atacantes. Só que aí ele perdeu o seu artilheiro. E aí ele quis continuar com a mesma coisa. Talvez, se ele tivesse fechado um pouquinho, não teria sido melhor? Poderia ser. Por quê? Nessa avaliação tática Porque minha. esse esquema dele só dá certo. Não tem um substituto pro Gabriel. Isso. Só se ele colocar o Dudu lá, mas o Dudu não é esse homem de finalização. Não, babado da ele galera. colocou o Leandro Pereira. O Leandro não tem a velocidade, tem a dificuldade porque ele precisa que os jogadores criem. Mas quando ele volta para marcar e tem que chegar no gol e ele é uma posição que ele fica mais isolado, porque os dois estão mais abertos, tanto o Roger Guedes como o Érico ou o Dudu, então ele tem essa dificuldade, ele fica muito isolado, precisa com meia encoste. O Cleiton Xavier também não vem fazendo boas partidas para encostar no centroavante. Faz tempo que o Cleiton Xavier não faz uma boa partida, né? O Cuca, na verdade, precisa encontrar uma outra forma do Palmeiras jogar sem o Gabriel Jesus. Ele pode colocar até o Leandro, mas ele tem que colocar... O Cristóvão encontrou uma forma do Corinthians jogar. Ele colocou um outro jogador junto, colocou 2 atacantes no último jogo. Eu acho que o Palmeiras precisa colocar ou 2 atacantes ou um meia mais próximo do atacante. Porque nenhum outro atacante, mesmo Barrios, o Leandro Pereira, não tem essa característica. Eu vou dar minha opinião como meia, vai. Eu, se fosse jogador hoje, se o Cuca viesse conversar comigo, eu falaria assim para ele, Cuca, vamos fazer o seguinte, a gente perdeu o Gabriel Jesus. Quem que é o cara que faz gol? Ele. Quem que é o cara que eu meto as bolas na diagonal na frente dos 2 zagueiros ou nas costas dos laterais? A gente não tem ninguém. Então, pera um pouquinho. Me ajuda aqui, me bota mais um volante aqui, a gente fecha a casinha, abre pelos lados e vamos tentar matar o jogo. E aí bota a figura do centroavante dentro da área para jogar a bola. E aí ele tem 3 opções. Ele tem o Leandro Pereira, tem o Alexandre, que agora até está suspenso, e tem o Lucas... Não, o Alexandre está suspenso. E não fica exposto. Mas tinha. E não fica exposto. Talvez ele... Talvez até, aí vocês, por favor, talvez até por ele ser esse treinador ofensivo, ele falou, tá dando certo aqui, eu não vou mudar isso, eu vou continuar. Mas às vezes... Precisa mudar. Um goleiro como o Veloso, entra outro, não é o mesmo. Dá um passo atrás. Daí você dá um passo atrás. Dá um passinho para trás, segura aqui, espera um pouquinho. Talvez o Palmeiras tenha que pensar de uma outra maneira, Cuca. Eu enxergo assim. E você, Gustavo? Não, eu concordo, mas eu acho também que o Palmeiras está passando por aquela oscilação normal que os times acabam passando dentro do Campeonato Brasileiro. O Internacional está passando por essa fase? O Internacional está vivendo. O Internacional viveu um momento atípico, agora está no seu momento normal,
pelo time que colocou em campo no Campeonato Brasileiro e por todas as burradas que a diretoria do Inter vem fazendo nos últimos 2, 3 anos. Treinadores equivocados, não contratação de jogador experiente, liberação dos melhores jogadores para outros clubes da Europa. Os melhores jogadores que surgiram, todos venderam, não ficaram nem um ano no Internacional. O Inter faz um time em dezembro e um time em julho. Mas o Corinthians fez isso também. O Corinthians fez isso depois de um título brasileiro. Há uma diferença. Foi forçado a fazer, E foi forçado a fazer, quer dizer, vieram propostas. O Inter lança um jogador... Vende. E não vende para grandes mercados, não. É Ucrânia, enfim, são essas todas as burradas. O Inter está pagando preço. E eu falei no início do ano que o Inter era sério candidatíssimo ao rebaixamento, mesmo quando era líder. Você falou mesmo. Mesmo quando era líder, o Inter é sério candidato ao rebaixamento. E vai ser. Não vai. Na minha... Olha... Enfim. Se isso acontecer... A gente estava falando do Palmeiras. Tem um jantar. Eu acho que o Palmeiras está passando por uma oscilação normal dentro do campeonato. E essa oscilação calhou de ser... Deixa o Cuca lá, abre lá, Latino. Deixa o Cuca daquele jeito, que ele gosta de ficar daquele jeito lá. De ser no mesmo momento que perdeu seus grandes jogadores, né? Tanto o Fernando Praz quanto o Gabriel Jesus. Então, talvez a gente esteja atribuindo também a isso e talvez a oscilação esteja se dando talvez a isso. Mas eu acredito que quando esses jogadores retornarem para o Palmeiras, vai retomar o padrão e o Palmeiras vai voltar a ser o time que estava sendo até agora no campeonato. E tem uma coisa ali que pouca gente percebe, que ele tem uma faixa ali, uma fita, que é onde tem que voltar o time todo. Né? O câmera talvez não tenha percebido, as pessoas às vezes não percebem, mas o Cuca é um cara meticuloso, sabe? Ele é detalhista. O Palmeiras tem um time muito forte. Talvez o Palmeiras tenha contratado jogadores demais em determinadas posições e aí não soube colocar em outras posições. Por exemplo, eu não contrataria 4 ou 5 jogadores ou também não renovaria contrato de outros jogadores que não querem fazer outras funções e contrataria um meia. Um meia esquerda é meia esquerda. Né? Coisa que o Palmeiras não tem um meia esquerda. O Palmeiras não tem um articulador. O Cleiton Xavier não é articulador. Mas no ano passado já tinha essa dificuldade também, né, Neto? A gente vê o clube vindo assim, buscando essa alternativa, mas não está encontrando, né? Um cara, deu toda aí confiança, estrutura pro Xavier e, não está conseguindo render, você está entendendo? A gente vê também, eu percebo que a dificuldade do Campeonato Brasileiro, você vê, o Cuca vinha bem, fazendo um trabalho, ganhando, estava em cima. Uma escorregadinha, o Campeonato Brasileiro já te joga para baixo, porque é um campeonato de 12 times para ser campeão. É só aqui no Brasil. De 12 times, 13 para ser campeão. Mas na Espanha, 3. Então. Na Alemanha, 2. Na Itália, a Juve ganha toda hora. Então a gente também tem que parar de achar que a gente é sempre o vira-lata, né? Vamos parar de achar que aqui a gente sempre é o vira-lata, né? A gente sempre é o vira-lata. O que você pensa do Palmeiras, Rafael? Que bucha o Cuca pegou nesse momento do campeonato, né? Porque é justamente quando os adversários que o Índio citou estão evoluindo, crescendo na competição e ele perde... Não é que ele perdeu 2 coadjuvantes do time. Vou mostrar a tabela já Ele perdeu 2 protagonistas do time. O Fernando Praz, pelo papel de líder que exerce, pelas defesas que faz. O que é protagonista? É o cara... é aquele que toma conta do pedaço, né, Neto? O cara que tem a figurinha carimbada? É aquele que chega e resolve a situação. Tem muito jogador que nunca vai ter a figurinha carimbada. Você foi protagonista no Corinthians, o Veloso no Palmeiras. O Índio no Santos. O Índio no Santos e no Palmeiras também. No Palmeiras também. Então, e a ausência do Gabriel Jesus nesse momento, ela é realmente muito sentida, porque ele vinha no melhor momento. Só que tem uma coisa, Rafael, ele não vai continuar no Palmeiras. Então, e aí cabe ao Cuca, né, achar realmente nesse ataque a melhor opção. A melhor função tática, tá? É a tabela já que a gente vai discutir, deixa a tabela aí, porque às vezes você tem que falar, se eu não vou mais contar com o Gabriel Jesus, se eu não tenho mais um jogador com esse quilate, como era o D'Alessandro no time internacional, eu tenho que modificar a forma ou as variações de jogadas. Sim. Eu tenho que o lateral chegar mais, direito, o lateral esquerdo tem que chegar mais, o volante tem que marcar mais, o segundo volante tem que sair mais, um meia tem que aproximar mais. É isso que tem que fazer. O Elias não estava jogando absolutamente nada. Quem fez o gol lá contra o Internacional? O Elias, aonde? Dentro da área. Aonde ele tem que jogar. Não pegar a bola do volante. Então, são posições diferentes, mas no caso do Palmeiras, será possível que o Lucas Barrios não pode render mais do que rendeu até aqui? Vai ser isso aí a passagem do Barrios? Você está de brincadeira comigo. Não, porque... Ganhar o que o cara ganha e não ter a vontade de jogar bola... E o custo-benefício? Você está de brincadeira.
eu tenho um amigo meu lá no Palmeiras que ele falou, dinheiro que pagam pro Barros, eu contrataria 3 jogadores para ser campeão brasileiro e também campeão da Libertadores do ano que vem. Só com o salário dele. Só com o salário dele. Mas você já viu o Barros brigar para ser titular? Você já viu a gente aqui da imprensa falar? Você já viu nós como comentarista, o Índio como nosso convidado, falar, pô, o Barros está treinando muito, ele entrou com vontade, pô, ele entrou com determinação, ele tem que jogar. Faz o gol. Você já viu? Não. E outra... Não, por favor, se eu estiver sendo injusto com ele... Não, mas olha só, a janela está aberta, não chegou uma proposta. Então é um jogador que está ficando, caro, muito caro para o clube, e é hoje a terceira opção, porque se pensar que tem o Gabriel Jesus, o Leandro Banana, depois vem o Lucas Barros, porque o Cristaldo foi embora. Isso se não colocar o Dudu no lugar dele ainda deixar ele como quarta opção. Então é um caso que precisa ser resolvido. O Alexandre está suspenso, mas também estava nessa disputa com o Barrios aí um pouco à frente ainda. Que dó do Alexandre, cara. Eu gosto tanto dele, cara. É um menino tão maravilhoso. Na verdade, eu estou muito triste com isso, mas vai tentar recorrer, né? Tomou 2 anos de suspensão, né? Quem tem que tomar suspensão... Vou ficar quieto, vai. Deixa pra lá para não ter problema. Antes da Calinca, ali, ó, tá a tabela. Corinthians 33, Santos 32. Parabéns ao Santos. A gente tinha que falar do Santos mais um pouco aqui, viu, Cascão? Vamos falar do Santos mais um pouco. Palmeiras 32. O Grêmio 31 e empatou com o América. E o Flamengo que está chegando, gente. E o Atlético Mineiro que está chegando. Eu acho que o título não vai sair daí. Esses 6, né? Eu acho que não sai daí. Veloso, você acha que Também acho. Você acha que o Atlético Paranaense pode ser campeão? Vamos falar a verdade. Não. A Ponte Preta pode ser... Não. O Fluminense... Vai brigar para estar no grupo dos 4, ali pode ser. O São Paulo... mais ou menos. Então eu acho que vai ficar Corinthians, Santos, Palmeiras, Grêmio e Flamengo. Olha o Flamengo, o Sport que cresceu nesses últimos jogos. Parabéns ao Sport. Você acha que vai ter alguma novidade em relação a esses 6 primeiros colocados? Não, acho que está por aí. O Mineiro ali pode reagir. Para ir para frente ali, para buscar o título. O Galo é forte, né? Lá eles... O Flamengo tem desvantagem por não ter ainda o seu estádio, né? Mas nunca a final teve, das Olimpíadas. Mas joga no Maracanã ali, que é sua Maracanã casa, né? é coisa, né, Veloso? Mas é a casa Maracanã, do Flamengo. quando a gente jogava no Maracanã, é um estádio neutro, né? Mas era uma delícia subir ali. Tinha os caras que tinha que andar... 40 graus não era neutro. Mas eu sei, mas tinha os caras que entravam com fralda, né? E a primeira vez a gente não esquece ali, né? Tinha os caras que entravam com fralda ali. Maracanã. Cascão, faz aí um retrospecto aí. Jogador bom é jogador bom. Vê quantos gols eu fiz do Maracanã. E o Flamengo não tá jogando no Rio, né? Vê quantos gols eu fiz do Maracanã. Eu lembro de um em cima do Gilmar, que foi um dos gols mais espetaculares. Eu vou falar uma coisa pra você. O que eu mais gostava de fazer gol é contra o Flamengo, no Maracanã. Aí agora tinha os caras, na hora que subia aquela rampa ali, já tinha que botar a fralda. Manda ele achar meu gol lá no Flamengo. Pega um gol aí do Índio aí, não tem os gols do Índio aí fazendo favor? O Flamengo lá, Flamengo... Neto, eu inclusive acho que eu tiraria o Flamengo dessa... Pelo título, eu tiraria o Flamengo dessa briga. Você colocaria quem? Não, eu acho que o Atlético Mineiro acima do Flamengo. Tá. E aí os 4 primeiros é o Atlético Mineiro. E o Grêmio, você acha que tem chance aí? Eu acho que tem chance. Tá fazendo o Roger de novo, né? Segundo ano que ele tá fazendo um grande trabalho. E você tá bonito de azul, hein, Caboclo? Dá um take nele lá. Esse é o uniforme da Band. Então, mas eu tô falando que você tá bonito de azul, até porque o uniforme da Band tá lindo. Mostra lá o Gustavo Berton de azul, lindo, maravilhoso. Dá um take nele. As últimas provas já foram feitas, assim a gente vai ficar na... Você queria outra cor ou essa cor tá bom pra você? Tá ótimo, azul tá... Tá lindo, não tá? Bonito, azul do Grêmio, tá lindo. Tá lindo? Tá lindo. Azul do Grêmio. Mostra aqui, ó. Mostra aqui, ó. Mostra aqui, ó. Mostra aqui, ó. Mostra aqui. Aqui, ó. Rio 2016, meu. Mal Olimpíada aqui na Band. Se eu não tiver errado, eu acho que é a 4ª Olimpíada que eu faço da TV Bandeirantes, do Grupo Bandeirantes. Se eu não tiver errado, é a 4ª, hein? Tá ruim pra vocês, hein?